Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Deus, tudo é luz celestial para tudo iluminar. Então, por isso não precisamos ficar convencendo ninguém, faz exercício, não precisa. A mesma mente que trouxe a pessoa aqui, né? Hoje essa mesma mente está deixando a pessoa ir lá no futebol, outra lá fazendo joguinho de baralho, né? Viajando na piscina, sei lá o quê. Porém, a mesma mente que trouxe aqui vai continuar o serviço até o fim. Certo? Então, isso é para avisar para pessoas que, por exemplo, falam assim, como é que aquela pessoa não percebe isso? Depois que a pessoa discerne um pouquinho a maravilha, ela começa a não aceitar o outro estar desinteressado. Enquanto ela estava desinteressada, está tudo bem, né? A partir do momento que ela mostrou o interesse, né? Quem, há 2000 anos atrás, será que tinha alguém interessado nisso aqui? Jesus já estava contando essa história, né? O interesse vem de dentro para fora. Ou seja, não é por vontade humana que nós estudamos isso. É só uma auto-revelação divina, né? E vai nisso e vai para aqui. Todo mundo que está aqui deve ter notado, quem está vendo pela primeira vez, vai notar o seguinte: vai começar a acontecer de o mundo inteiro começar a refletir isso que nós estamos falando aqui agora. Está sem contar o autor disso, não vai num lugar aí, vai encontrar uma pessoa falando sobre aquele assunto. A coisa vai começar a se fechar, sempre voltar para o mesmo tema, exatamente por causa disso. A nossa consciência, com C maiúsculo, não tem nada a ver com mente humana. Essa consciência é a vida que nós somos. Nós temos consciência de que ela existe. Né? Quando ela é reconhecida como sendo Deus, tudo que está sendo visto pela janela antes vai começar a ser modificado para dar lugar à visão real da coisa. Tá? Está confuso? Está claro? Dúvidas? Darcio, e essa luz, essa consciência que nos chama, né? Ela, para cada um, ela faz um desmoronar de crenças de um jeito, né? Quer dizer, ela dá um jeito de ela conseguir o objetivo. Enquanto a gente aceita que isso aqui é assim, nós estamos segurando Segurando a crença. Imagina com a energia humana a gente segurar uma imagem. Certo. Estou segurando assim, uma imagem assim. Quando eu começo a abrir mão disso, eu solto isso aqui e começo a reconhecer a ligação direta. Aquilo ali? Isso aqui, a única sustentação que tinha era a energia humana. Então ela começa a gente fala de se integrar. E no visível, muita coisa às vezes. É isso que é o visível. Então, mas muita coisa, por exemplo, que a gente não gosta, acontece. Acontece. Aquele cérebro, exemplo que você falou, você dá um tropeção lá na frente de algum lugar, uma pessoa te acorde, não é nada por acaso, quer dizer, aconteceu. Então, mas aí que é o detalhe mais importante, é que quando esse negócio que começa a acontecer aqui, que a gente não gosta, esse eu que não gosta é que está sendo desintegrado, não o eu que eu sou. Mas é claro, lógico, ou eu não pode. Não gosto de falar assim, começa a acontecer coisas que a gente não gosta. Não é bem isso. Tá? Que o eu humano não gosta, porque o outro não tem nada. Começa a acontecer coisas que eu veja o correto, mais precisamente seria o seguinte: quando eu reconheço o ser que Deus fez para ser o ser que eu sou, vamos dizer, cada um aqui é um projeto divino, porque existe. E dificilmente alguém vai concordar que Deus projetou esses seres como a gente está parecendo ser. Certo. Não basta para ninguém isso, né? Mas o planejamento divino para chamar pode ser, por exemplo, então, de um modo que a pessoa não. Eu sei, então, mas é isso que eu quero colocar direito aqui. O eu, vamos supor, esse eu que eu sou, que era invisível, então eu nem me dava conta disso. Vamos supor,
criança está jogando bola aí do lado, ele pensa que ele é um jogador de bola, tá certo? Ele não está separando coisa nenhuma de conceito. Aí ele vem estudar o que a gente está falando aqui. Ele vai separar este eu, que Deus projetou para ele ser, certo? Que não tem nada a ver com o visível. E o visível dele vai estar aqui. O que vai ser desintegrado é isso. É a imagem total do mundo visível, na qual está o jogador de futebol criança. Agora, como que Deus, como que este ser que ele está jogando bola lá, não sabe disso. Mas ele não é nada parecido com aquilo que está lá. Entende? Ele é o puro eu. Exatamente. O jeitinho que Deus projetou a existência dele, ele está sendo agora. Tá? O jeitinho que Deus projetou. Tá? Ele não está sabendo disso. Mas saiba ou não saiba, do jeitinho que Deus projetou para o ser se manifestar. E vai fazer de tudo para que ele chegue Aí está a questão. no objetivo. Agora vamos supor, quando este eu está dentro dele, eu na graça, aí que vem, eu você escolhi. Né? Quando esse começa a mostrar a existência, todo mundo sente dentro de si essa presença, como sendo. Quando ele sente isso, ele não pode mais dizer que começa a acontecer coisas que ele não gosta, porque não é mais ele. Percebe? É o contrário. Eu estou falando aparentemente, Não, por isso, né? mas, exatamente, mas por isso que você separar as coisas. Certo. Tá? Porque como é que eu posso fazer um trabalho de desintegrar esta crença, que inclui um falso eu humano, se eu, depois que eu reconheço o eu divino que eu sou, Uma aparência. tá? Como é que depois eu vou admitir que está desintegrando algo que eu não gosto? É uma contradição que não tem tamanho, percebe? Eu falo assim, Eu sei, não, mas estou colocando corretamente as coisas para evitar dúvida mesmo. Quando eu se manifesta, cada um de nós aqui é um ser perfeito. Certo. Já é um ser perfeito. Ninguém vai conseguir melhorar esse ser que cada um de nós já está sendo. Agora, como ele está sendo visto por nós, ele não é perfeito. Tá? A obra de Deus está perfeita. Cada um de nós sempre está perfeito. Todos nós. O universo todinho está perfeito. Todos os seres. Certo? Então, quando a visão iluminada enxerga o nosso ser, enxerga o ser perfeito. Como um ser humano enxerga o nosso ser, o que enxerga? Conceitos humanos sobre a perfeição. Tá? Agora, o enfoque correto, quando a gente faz um reconhecimento, o que seria a meditação ou a autocontemplação? A pessoa fecha o olho, quietinho, e fala assim, Deus, tá? Eu quero ser visto como eu sou. Certo? O que é esse reconhecimento? É a autoanulação do ego. Porque ele próprio está reconhecendo não ser aquilo que ele acreditava ser. Tá? Certo? Então ele fica em silêncio e as técnicas para isso são infinitas, né? É aquela eu de mim mesmo, nada sou, pai em mim faz a obra. É outra. Quer dizer, a Bíblia fornece dezenas de formulinhas, né? Técnicas para isso. A pessoa tem que ler lá e se identificar com alguma que para ela diga alguma coisa dentro de si. Certo? Mas o importante é que quando ela reconhece o eu perfeito, ela não pode mais se identificar com alterações do visível, achando que são coisas que ela não gosta. Isso que eu estava frisando bem isso. Porque é exatamente o que eu quero, como é que eu posso não gostar? Isso significa a crucificação de Jesus. Nenhum poder teria se do alto não fosse dado. Quer dizer, todo mundo está falando assim, por exemplo, por que aparentemente foi crucificado, vamos dizer assim, o ego humano? Seria contra a vontade do Cristo? Não foi. Era da vontade do Cristo. Percebe? Certo? A vontade do Cristo o que é? Que a aparência carnal do Cristo se crucifique para que ressurja o eu divino eterno. Tá? Agora seria a mesma coisa que Jesus chegasse aqui e falasse assim, ó, eu e o Pai somos um. Certo? Então, chegasse para os discípulos e falasse assim, vocês não estão vendo o Cristo que Deus criou. Vocês estão enxergando um Jesus
Nazaré, conceito humano, certo? Eu vou permitir que desapareça essa imagem humana para que ressurja o Cristo de Deus glorioso, seja o corpo glorioso, certo? Tá? Bom. Aí acontece isso no dia quando você toda essa sequência aqui de desaparecimento da crença de um ser humano, como Jesus, para surgir o Cristo glorioso. Ele pode dizer, fala assim, está acontecendo coisa que ele não goste? Percebe? Ele estaria novamente se identificando com o humano. Tá? Então, em outras palavras, quando a gente começa esse trabalho de auto-reconhecimento nosso, a nossa vida não é que ela vai melhorar, ela vai tender à perfeição. Não é só melhoria. Essa é a diferença do pensamento positivo. E essa perfeição não é algo que fica flutuando depois. Não é que a pessoa tem um dia bom ou um dia ruim. Ela tem um patamar de existência, mesmo no visível, que é como se fosse um eterno patamar de harmonia. Quando isso flutuar um pouquinho, o que significa? Que nós deixamos, normalmente naquele momento, de reconhecer isso e deixamos de envolver outra vez com o conceito humano. Por isso que tem um horário que já é sempre. Tá? Para que a gente faça aquela oração correta, nós vamos saber qual o objetivo dela, né? Ou seja, não seria pedir para Deus para curar ninguém, né? Como é que eu posso pedir para Deus alguma coisa se tudo que Deus fez já está perfeito? Por isso que diz, seja feita a vossa vontade. Tá? Porque como que o ser humano vai querer melhorar uma coisa disso aqui se Deus que está sendo o autor da obra? Certo? Então a oração mística não é imploração, é reconhecimento da perfeição, a despeito das aparências encontradas. Certo? Vamos fazer, vou fazer só uma expressão rápida sobre meditação para a gente começar a fazer já. O mais importante do que palavra é realmente essa experiência interna. Né? Todo mundo conhece a expressão Deus escreve de certo em linhas tortas, né? Mais velhinho, né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que eu falei aqui? Ou relacionado? Ficou alguma coisa confusa ou não? É novidade para muita gente, né? Ficou bem claro o desafio. Ficou, né? Desafio não nas coisas, no querer, na força, mas um desafio na minha mente. Exatamente. A mente de Deus. Não existe nenhuma exigência bíblica que nos prejudique. É sempre ela frutifica. Discernindo espiritualmente, né? Qualquer ramo, qualquer setor. Um exemplo também é a própria saúde física, é um exemplo disso. A saúde física a gente esquece dela porque ela aparece por si. Não precisa de médico, remédio, tem coisa nenhuma. Também não significa que se a pessoa precisar vai ser usar, né? Certo? Aquele outro extremo da coisa, né? Fanático. Tudo tem um bom senso, certo? Eu gosto de contar as coisas para não ser mal interpretado, sabe? Porque numa firma que eu trabalhava, acho que eu contei para a maioria aí, que foi uma instalação, eu trabalhava com um engenheiro lá no sul, por uma instalação no Porto Alegre. E nada estava funcionando lá, né? Ele voltou de equipamento para ver de temperatura, pressão, aquela coisa toda. Eu tenho nervosismo com a correria toda, eu vendo duas instalações ao mesmo tempo, uma em São Paulo e outra em Porto Alegre. Já viu a cabeça onde estava, né? Certo? Aí, o que aconteceu? Eu não sei se foi por isso, em termos humanos, vamos dizer assim, o nariz vai parar de escorrer. Eu não consegui nem trabalhar lá. Passei para baixo, comprei um medido, pinguei lá no meu jeito, trabalhei tranquilamente, depois eu vou fazer a meditação em casa. Sabe? Agora, eu quero dizer o seguinte, tem pessoas que falam assim, eu estudo isso aqui tem um recurso para não precisar de remédio. Realmente tem.
sei que remédio a sério, né? Nem farmácia, nem médico. Não tomo um remédio. Então eu sei que dentro de mim existe uma mente crítica que sabe trabalhar para dar a saúde natural do meu corpo. Tá? Por outro lado, não significa que uma vez ou outra, se eu puder uma emergência, que eu vou ficar falando disso aqui para mostrar para alguém, principalmente essa questão de mostrar para alguém, né? Eu conheci pessoas assim, depois ela vai continuar fazendo isso. Vai tomar até remédio escondido, porque estuda